Salve, torcida colorada, tudo bem? Bom, Indiada, temos muito assunto para falar de Inter hoje. Eu vou precisar dar uma coladinha até porque hoje especialmente tem muito número, alguns aspectos jurídicos, tem matemática, então não custa a gente recorrer aqui aos nossos alfarrábios de guerra jornalísticos, né? Bom, eu vou começar sobre a fala do presidente Alessandro Barcelos no momento da apresentação do Thiago Maia. A apresentação do Thiago Maia foi um filé mignon, um luxo. Quem é torcedor de futebol gostaria de ter uma apresentação por ano, pelo menos, como foi a do Thiago Maia para o seu time, né? Um jogador que demonstrou ansiedade, que demonstrou vivacidade, que demonstrou fulgor por vestir a camiseta do clube do qual ele vai representar. Que no caso é o Inter, e a gente se sente completamente confortável de ter um jogador que está a fim de vestir a camisa do Internacional. Isso não é discurso narrativo de jornalista identificado, isso é o que ele verbalizou lá. Ele disse, cara, eu não estava comendo, não estava dormindo, eu queria que isso resolvesse, o Flamengo estava trancando, e aí entrou uma força-tarefa, né? René de um lado, Kudê, o Kudê ligou pro cara no Natal. Quando ele ligou pro cara no Natal, você estava ceando, você estava abrindo presente, recebendo o Papai Noel pela chaminé, e o Kudê estava lá dizendo, Maia, vem pro Inter. Felipe Luiz, também, esse cara vai ser grande no futebol, como técnico, como gestor, talvez como dirigente, mas acho que como técnico. E foi um atleta formidável, né? Dispensa apresentações. Mas olha a visão do Felipe Luiz mandando o Thiago Maia para ser trabalhado pelo Kudê. Assim como o Jean Lucas não queria ir para o Bahia porque queria trabalhar com o Kudê. É claro que o Kudê é o nosso técnico, daí parece que a gente fica aqui lustrando o Kudê e tal. Mas veja bem, o jogador consciente do que um técnico pode dar para ele como trampolim para o seu trabalho, que é trabalhar com um bom técnico. Um técnico que vai estipar o melhor desse jogador, e o Thiago Maia é a prova disso, né? Falou que estava ansioso para jogar no Inter, que vai morrer por esses caras. Aliás, o René também, hein? René está se mostrando um cara muito importante pela liderança que é nessa resenha também para trazer jogadores, né? Então, o Thiago Maia apresentado com galhardia, com luxo. Fiquei feliz demais pela forma como o jogador se demonstrou muito frenético para estar com a camisa do Inter. Vai ser um agregado e tanto, um jogador já campeoníssimo, né, que vem também para trazer essa experiência. Uma outra boa notícia, antes da gente falar da entrevista do Alessandro Barcelos ali nesse momento, é que o Inter vai contar com o Maia e com o Borré já na quarta-feira. Podem ser relacionados, digo mais, serão relacionados. Thiago Maia e Borré serão relacionados para o jogo da quarta-feira, o Bernabé não. O Bernabé está na Europa, só chega sexta, sábado, talvez até domingo. Calma, calabresos, como diz o outro, né? Vamos devagar, o Bernabé vai chegar, não vai jogar gauchão porque não está inscrito, não pega essa fase da Copa do Brasil porque até quarta com certeza não chega, guardemos ele mais pra frente na Copa do Brasil em caso de classificação, Brasileirão e Sul-Americana, tá bom? Mas o Alessandro Barcelos, ele acalmou o coração do torcedor colorado que tem dúvidas sobre as condições econômicas que o Inter aporta para a montagem desse elenco galáctico, certo? Ao mesmo tempo em que ele cala a boca de críticos que se balizam em fonte e vozes da cabeça e não cumprem o rito jornalístico de investigação do dado para trazer o significado, né? Agora estamos falando de valor notícia, de critério de noticiabilidade, da tecnicidade do jornalismo, que é fundamentar uma fala com base estritamente na factualidade. Então, quando eu digo que o Inter está gastando uma verba que eu não sei se está gastando, mas eu digo que isso pode quebrar o clube, isso é uma opinião que é tirada só e somente da minha pessoa sem nenhum tipo de suporte factual. O factual está dado pelo presidente hoje, que até então não tinha sido tão didático, tão lúdico com estes dados. Então, a partir de hoje, se algum jornalista, youtuber, influencer, comunicador, torcedor, corneteiro ou qualquer outro perfil queira justificar a sua opinião vazia, mal fundamentada e mal intencionada a respeito das finanças do clube, o fará com uma contraprova. A contraprova que é clara sobre como o Inter está estipulando o uso dos seus aportes financeiros. O Inter não vai extrapolar o valor que está respaldado e aprovado no orçamento do Conselho Deliberativo de 15 milhões temporada. Aumentou a folha com relação à temporada passada? Aumentou 27%.
Menos de 30% para um aumento significativo de qualidade que mantém o Inter ainda dentro do escopo da saúde financeira. Numa paga homeopática parcelada destes investimentos de 15 milhões. Sendo 6 milhões nesta temporada, 5 milhões na temporada que vem e 4 milhões em 2026. E o presidente ainda acalenta o coração do torcedor quando diz: foi investimento de vulto, foi, mas veja que são contratos um pouco mais longos, o Borré 4 anos, por exemplo, né? Que fará com que o torcedor não fique tão desesperado numa montagem e remontagem de elenco após temporada. Tem contratos mais curtos e por encerrar, o Ener, o Fernando, que é um contrato curto, o Ener vai encerrar na sequência, aí eles suavizam um pouco a folha, mas o Inter não perde em qualidade, mas o elenco estará com uma espinha dorsal montada pelos próximos anos. Isso é legado. Isso é uma administração coesa das contas. Isso é fazer com que aquela verba que entrou antecipada do uso dos direitos de televisão que já foram negociados se estabilize pelas próximas temporadas. E aí tem a venda de ativos do clube, como o Maurício, como o Luca, como o Gabriel Carvalho, que ainda dão esse suporte de reposição. Negócios também no paralelo, como o Léo Ortiz, que agora foi vendido para o Flamengo, e o Inter tem direito à verba de quase 1,5 milhão no que diz respeito a ser um clube formador. Então veja, dos 6 milhões que o Inter vai custar em caixa para os investimentos dessa temporada, 1,5 milhão vem num negócio aleatório. Então é como é. Não é como a imprensa quer que seja, como o torcedor mais desavisado quer que seja, ou como o gremista quer tentar argumentar com base, de novo, no voz da minha cabeça para não falar outra coisa, e quer que seja. É o que é. São os dados que estão trazidos. Falando em dado, o Inter é o melhor time do Brasil. Thiago, isso é uma opinião. Não, isso é informação. 87% de aproveitamento na temporada faz do Inter o clube com melhor aproveitamento no país neste momento. O G5 tem o Flamengo em segundo lugar com 83%, o Atlético Goianiense com 81% e o Bahia com 77%. O Cuiabá fecha o G5 com 76%. Para ter uma ideia, o Grêmio é só o 11º colocado com 67%. É claro que o Inter jogou o Campeonato Gaúcho, alguma coisa de Copa do Brasil, e o Grêmio ainda só o Gauchão. Mas dentro do seu raio de aproveitamento é isso, o Grêmio é o 11º, o Inter é o primeiro. O Grêmio está atrás de times como Vitória, Criciúma e Botafogo, por exemplo. Agora eu vou falar uma outra parada. Eu falei que o tema era longo hoje, hein? Tem coisa pra gente falar. Te liga só. Algo que ficou martelando na minha cabeça. Talvez você não tenha se ligado. O Cudê diz que quer o Oscar. Quer muito o Oscar. Dificilmente o Oscar vem agora, a gente sabe. O Oscar tinha sinalizado que vem no final do ano. Jogar no Brasil. A preferência era pro Inter, isso a gente já tinha como informação. Mas das duas, uma. Ou o Oscar vem no meio do ano, ou o Cudê vai renovar com o Inter no final do ano. Tiago, de onde é que tu tirou isso? Porque se o Cudê tá pedindo o Oscar e o contrato do Cudê vai até o final de 2024, ou o Cudê vai treinar o Oscar no segundo semestre, porque é isso que ele quer o jogador, e aí nós temos um baita reforço pro segundo semestre garantido já, porque senão ele não ia trazer na coletiva, ou o contrato do Cudê vai ser renovado no automático. E o indício disso é porque ele vai trabalhar com o Oscar lá pra frente. Então, fiquemos atentos aos movimentos. Ou o Oscar no meio do ano, ou o Cudê renovado. Ou quem sabe os dois. As notícias são muito boas. Né? Thiago Maia vai vestir a camisa 29, a gente estava falando, né, dele. E nessa montagem de elenco do Inter, me chamou a atenção que por enquanto ficaram Depena, Gabriel Barros e Gabriel. Eles ficaram na lista daqueles que estavam enfileirados para deixarem o Internacional. A partir disso, esses jogadores podem ser usados como moeda de troca ali na frente, na janela de abril, naquele upgradezinho de janela ali, para que o Inter traga um goleiro, por exemplo. O Inter queria o Tadeu, 15 milhões é o que o Goiás quer, só que o Goiás foi eliminado precocemente do Campeonato Goiano. O Goiás está na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que vai ter grana? Será que vai conseguir segurar um jogador como o Tadeu? Ou daqui a pouco mais dinheiro na mão é vendaval? E um que outro jogador pode ser jogado para dar uma engordada nessa lista aí? Manda um Gabriel Barros, um Depena não vai jogar a Série B, mas manda um Gabriel Barros, mais um menino da base, alguma coisa assim. É de pensar. É de pensar. Certo? Bom, vamos adiante. O Inter tem uma situação emblemática na sexta-feira. Sexta-feira, dia 15, antes do Inter jogar a semifinal do Campeonato Gaúcho, após saber se está classificado ou não na Copa do Brasil, e a gente está empurrando que sim, o Inter terá julgamento. 2 julgamentos de uma única vez. O fato 1 é o Cudê. Mas o Cudê foi julgado outro dia aí, deu efeito suspensivo, não. Ele foi julgado pela briga com o China Balbino. Mas aí,
O Kudê foi no vestiário no jogo contra o Juventude no dia 2 de março, né? E ele foi enquadrado no artigo 223 do CBJD, né? E parágrafo único, e também no artigo 228, né? E aí ele pode tomar sanção disciplinar, que vai de multa pecuniária de R$100 a R$100.000, claro, estou falando de mínimo e máximo, suspensão automática ou até uma suspensão que varia de 90 a 360 dias. Olha a gravidade, né? 360 dias. A defesa do Inter trabalha com uma ideia e uma expectativa de absolver Kudê com base na linha defensiva que argumenta que como o Inter havia pedido o efeito suspensivo do caso anterior e ele estava sob análise, então o caso não estando transitado e julgado, ele não teria nenhum tipo de prejuízo punitivista do regulamento que o coibiria do trânsito livre ao acesso, conforme o regulamento versa, aos vestiários do Alfredo Jaconi. O fato 2 foi o torcedor do Inter, aquele que praticou ato discriminatório e ultrajante, caso de racismo, né? Artigo 243G do CBJD. E o Inter também pode receber uma multa de R$100 a R$100.000, é o que varia de mínimo e máximo. O Inter é um clube com aporte econômico bem elevado, então isso aumenta também a margem da multa. Porém, tem que ver questão de reincidência. Não lembro do Inter recentemente ter nenhum caso disso, como é que vai se dar. Mas sexta-feira nós vamos saber. Eu vou atualizar tudo para você aqui no Índias, tá bem? Dando sequência, para a gente terminar os nossos papos do dia, tem um outro caso jurídico, né? Que é o do youtuber, influencer, comunicador, não sei, o representante do Grêmio aí, Daniel Vidal, do portal do Gremista, que foi bastante claro e enfático num vídeo publicado ainda nesta segunda-feira, ou domingo pela noite, de que o Inter teria usado o dinheiro da venda dos seus direitos de televisionamento para comprar o Anderson Daronco, árbitro do Clássico Grenal. Isso é forte, é uma acusação grave, que precisa ter lastro comprobatório, e ele não tem lastro comprobatório para isso, tanto que antes do final dos seus argumentos ele tenta recuar, mas já havia verbalizado isso de uma maneira muito perigosa, e o departamento jurídico do Inter deve acionar na justiça. Quando eu digo deve, não é que ele deve fazer, não que eu acho que ele deve fazer. A informação que eu tenho é que ele muito provavelmente o fará, né? Vai entrar na justiça contra o Daniel Vidal. E pra gente fechar, quarta-feira o Inter pega um time que é casca, viu? Simplesmente são 9 jogos de sequência sem perder, perdeu um jogo na temporada, foi pro Fluminense, empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo, tocou o Vasco, agora empatou com o Vasco jogando melhor na fase eliminatória de semifinal, vencia por 1-0, o Vasco teve que suar e buscar. Um time que na temporada tem 12 jogos, 19 gols feitos, né? De um técnico jovem, um time que joga no 4-3-3 pra cima, né? De conhecido tem o Caio Tenório, que era do Vasco, mas é um time completamente fabricado no aço daqueles jogadores desconhecidos, e o grande destaque é o Bill. Um meia de 24 anos, 5 gols na temporada, 3 assistências em 11 participações. Perigo dessa laranja mecânica aí do Nova Iguaçu, mas o Inter tem que tomar cuidado. É o jogo mais difícil da temporada até aqui, não tem dúvida. Tá? E aí o Inter também vai ter que mostrar que está fazendo o time para isso. Certo, galera? Cheguei no oferecimento de Noig Bauer, a nossa história chocolate, e volto na sequência com mais destaques, mais informações, com tudo a respeito do Internacional. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, mande seu comentário e tchau!